Esse anime, eu assisti ele, fui procurar explicação para ele, eu não achei explicação em lugar nenhum, então vou fazer uma explicação aqui para quem quiser procurar. Esse anime, ele não tem uma linha lógica de raciocínio, né? Essa linha ela tá toda quebrada desde o começo, porque essa personagem que é imortal ela aparece, mas não mostra o rosto dela, né? E a história ela não trabalha, né, esses acontecimentos. Porém, essa história ela aparece muito mais um paciente deitado no divã reclamando dos seus problemas desde a infância, né, até a sua vida adulta, né? E se você perceber que a atriz principal ela era totalmente inocente, era uma adulta inocente. Tinha essa criança que ela tinha o brilho da esperança da vida. Uh, Depois, ela perde toda a sua inocência no capítulo 7, né? Porque ela acaba matando a pessoa que ela mais ama na vida dela. E a moça que se comporta como mãe dela e protetora acaba sendo morta. E ela perde essa moça, ela nem sabe que ela perdeu. E aí essa atriz ela entra dentro de uma negação, dentro de um vazio existencial e a total vontade de existir, né? E depois, quando ela dentro desse vazio, dentro desse sofrimento, dentro dessa dor inexplicável, que essa obra ela simplesmente ela quer jogar esse sofrimento dentro de você. E aí após ela perder toda a esperança, vem essa mocinha querendo salvar ela. Aí você percebe que uh, essa história ela está dizendo sobre a cultura japonesa, chinesa ou taoísta, sobre o ciclo de morte e renascimento, né? Essa menina representa o renascimento, né? Começa a história com ela. Depois a gente vê a morte dessa personagem. Depois a gente vê o renascimento, provavelmente, dessa menina com essa moça. Então essa história, a explicação dela é muito mais uma representação emocional interna do que uma representação emocional externa, né? E essa história ela tá cheia de falhas, né? Como é que no final essa moça aqui ela desaparece e aparece a outra moça que era ingênua, né? Porque ela tá com a moça lá. Ah, por que que ela quando ela tá na linha temporal dela, ela tá e a outra não tá. Aí tá o como fala? Tá o homem que ela ama e esse homem que ela ama tá com duas espadas, mas não conhece ela, né? Como que essa personagem aqui tá desde o começo da história? Então a história ela tá toda fragmentada e segundo Freud, né, existe, eu esqueci qual que é o nome desse conceito, mas o paciente muitas vezes ele não mente, mas ele conta a mesma história com duas versões diferentes, né? E aqui a gente vê basicamente duas histórias, né, com versões completamente diferentes uma da outra. Então, esse desenho é muito mais um paciente sentado no divã do que uma linha lógica para a gente entender o texto e o contexto, e isso é mais ou menos o que? Quando a gente é criança, a gente acredita que o mundo é mágico, a gente tem um monte de aspiração igual essa menina aqui de cima. Depois a gente começa a ter as ilusões e ver que o mundo não é uma ilusão, a gente começa a entrar em uma desacreditabilidade total. E aí a gente tem uma escolha: voltar a sonhar ou viver dentro de uma prisão de sofrimento e tristeza. Então esse anime ele é diretamente relacionado à explicação dos sentimentos, né? E provavelmente essa é a ideia do autor ou do escritor, ou talvez houve uma falha para encerrar os capítulos dessa história, porque esse anime só em 12 capítulos não tem explicação. E a explicação que a gente tem se torna uma explicação extremamente voltada ao abstrato da história, não à questão temporal linear da história, né? Porque a gente assiste histórias, a linearidade da história faz com que a gente tenha o conceito da obra, né? Então é isso daqui.